vamos começar um assunto também relacionado com funções e que é uma matéria bastante cobrada em provas, tá ok? São as inequações, ou se vocês preferirem, as desigualdades matemáticas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa importante são os sinais que me alertam a respeito dessa operação, certo? As inequações, os sinais são menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, tá? Não é em, é o maior ou igual, menor ou igual. Sempre, em qualquer operação matemática, é importante o universo, certo? Nas equações eram importantes, nas funções o universo era a definição, quem era o domínio, quem era o contradomínio. Aqui não vai ser diferente. Em que universo eu estou trabalhando? Resolvo em R, resolvo em N, resolvo em Z. Aonde ele está mandando eu trabalhar? Extremamente importante. Lembrar que toda a solução, tanto de equações como de inequações, ela é feita através de um conjunto de solução. Aqui nas inequações, normalmente, o conjunto de solução é um intervalo. Então, se você não lembra direito o que é o intervalo, faça uma revisão, porque normalmente as respostas aqui serão intervalos. O que é a solução? Sabe, eu achei, mas o que você achou? O que significa isso? Você achou o conjunto de valores, porque aqui na maioria das vezes, por ser um intervalo, são infinitos os valores que servirão. Você achou o conjunto de valores que tornam essa desigualdade verdadeira. Ou seja, que faz cumprir aquilo que ele quer. Vamos começar com a inequação de primeiro grau. A mais simples, a mais fácil e a mais importante porque ela vai dar todos os parâmetros para a gente continuar depois do estudo. A de primeiro grau é legal por causa disso. Ela é simples, então fica fácil depois de entender o andamento das outras. A forma dela, ax mais b, com um desses sinais. Maior que zero, menor ou igual a zero, maior que zero, maior ou igual a zero. Tá certo? Um dos sinais aqui. A inequação de primeiro grau tem dois métodos de resolução. Você pode escolher os métodos que você quiser. Dois possíveis. O primeiro, método algébrico, porque ele é feito através de cálculo. Fazendo conta, álgebra, fazer cálculo, tá? Então, é o método mais simples. Eu acho, tenho certeza, aliás, nem acho, que é o que você usa. Aquele que você faz a regra do equilíbrio, junta a variável em um dos membros e as constantes do outro. Certo? Então, normalmente a gente passa a variável para o primeiro membro. Eu vou manter esse padrão. Vou passar as variáveis para o primeiro membro, as constantes para o segundo. Então, o 5x que está aqui somando vai passar para cá subtraindo. Vai ficar 2 menos 5 menos 3x. Maior. O 6 que está aqui somando vai passar para lá subtraindo. 12 menos 6 dá 6. Cheguei na fase, digamos assim, final. A fase onde eu vou descobrir o valor de x. Basta tirar esse 3 daqui que está multiplicando e passar para lá dividindo. O que vocês aprenderam? Que na fase final, naquela etapa final da inequação ou da equação, quando o valor que você vai passar lá para o outro lado, o valor final, for negativo, for passar para lá dividindo, que seria o coeficiente de x, se ele for negativo, vocês aprenderam a multiplicar por menos 1. E eu aconselho que vocês façam isso. Algumas vezes vocês tentam usar outras regras que são válidas, mas que faz a gente perder a noção. Use a regra padrão. Na última passagem, o coeficiente de x ficou negativo, multiplique por menos 1. E quando você fizer isso, você sabe o que vai acontecer. Você vai mudar os sinais dos dois elementos. Aqui vai ficar 3x, lá vai ficar menos 6. Só que na inequação, você não altera somente os sinais numéricos. Menos 3 vira mais 3, o mais 6 menos 6. Você altera também o sinal da inequação. Fica menor.
Não pode esquecer isso. Na inequação, quando eu multiplico por menos 1, se é maior fica menor, se é menor fica maior. Ele inverte também o sinal da desigualdade. Aí, a partir daí, você resolve normalmente. Vai passar para lá dividindo o 3, vai ficar menos 6 dividido por 3, você vai descobrir que o x é menor que menos 2. E notem, vamos fazer a interpretação final. O que você está me dizendo? Que qualquer valor de x que eu trocar na expressão inicial, aqui e aqui, qualquer valor de x que seja menor que menos 2, vai fazer com que o primeiro membro seja maior que o segundo. Vai tornar essa sentença matemática verdadeira. É isso que você está me afirmando. Qualquer valor menor que menos 2. Poxa, mas quantos números são menores que menos 2? Infinitos. Você tem um intervalo. Aí é questão de conjunto de solução. Sempre a resposta tem que ser dada na forma de conjunto de solução. Então, conjunto de solução. X pertence aos reais. Eu estou considerando o maior universo possível, mas você vai ficar atento no universo dado. X pertence aos reais, tal que x seja menor que menos 2. Está aí a solução da sua inequação. Fácil, simples, você sabe fazer. Eu duvido que vocês tenham problemas com inequação de primeiro grau, ou mesmo com a equação do primeiro grau. O primeiro grau sempre é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, né? Segundo método é a resolução gráfica. Esse eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse aqui vai dar o início para as outras inequações que virão. Então tome bastante cuidado, entenda tudo que nós vamos fazer. Esse método, eu não posso sair resolvendo direto que nem eu fiz aqui. Junta a variável de um lado, junta o número do outro e sai resolvendo. Não. Aqui não. Aqui eu preciso da forma. Ou seja, todo mundo deve estar no primeiro membro. Eu coloquei primeiro membro porque nós todos usamos o primeiro membro. Na verdade, todos os termos devem estar no mesmo membro. Então, vou passar todo mundo para o mesmo membro. Vou seguindo etapa a etapa do que está lá. Então vai ficar 2x, esse aqui vai para lá. Então vai ficar menos 3x. Agora é o 12 que vai para lá. 6 menos 12 dá menos 6, maior que 0. Passei todo mundo para lá. Tá lá. Ok? Forma. Quem que é meu A? Menos 3. Quem é o meu B? Menos 6. Sei que alguns de vocês não gostam de trabalhar com números negativos, que queiram multiplicar por menos 1. Não há problema. Só que não se esqueça, se você multiplicar por menos 1, tem que mudar o sinal aqui da desigualdade. Não há problema, só que eu não posso esquecer. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer normal, do jeito que está aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Feito isso, depois que você passou todo mundo para o primeiro membro, você vai pegar esse primeiro membro aqui, ó, uma espécie de substituição, e vai chamar de y. Então aí eu te pergunto, quem é y, hein, professor? Aí você vai me falar, ó, o y é menos 3x menos 6. O que você acabou de fazer? Ao fazer isso aqui, chamar o primeiro membro de y, você acabou de transformar a sua inequação em uma função. E o que você vai fazer? Você vai fazer o estudo do sinal dessa função. Depois que você transformou em função, você vai fazer o estudo do sinal dela. Então vamos lá fazer o estudo do sinal. Lembre-se que para fazer esse estudo do sinal, basta a raiz. Nós já aprendemos em aulas lá atrás de função, que o estudo do sinal de uma função é feito através das raízes. Isso nós já aprendemos. Então você não precisa fazer um gráfico perfeito, maravilhoso. Você precisa fazer um gráfico com a raiz e na posição correta. Só. Você não precisa fazer corte em x, corte em y. Se fosse do segundo grau, vértice da parábola. Não. Você só precisa da raiz. E o que é a raiz? A raiz é fazer o y ser zero. Então vamos fazer o y ser zero. Vai ficar aqui menos 3x menos 6 é zero.
menos 3x é 6. Vou multiplicar por menos 1, cuidado que agora é a equação. 3x é menos 6. X é menos 2. Está aqui a raiz. E lembre-se, você está trabalhando uma função, hein? É uma função. Qual é o gráfico que uma função de primeiro grau gera? Uma reta. Essa reta vai cortar o eixo x aonde? Na raiz, no menos 2. Está aqui, ó, no menos 2. Então eu vou fazer uma reta. O caimento dela é para o lado esquerdo, porque o A é negativo. Então, em relação ao eixo y, ela vai cair para o lado esquerdo. Nossa, isso aqui gráfico feinho, hein? Já falei para você, não perca tempo. Ele não pediu para você desenhar gráfico, ele pediu para você resolver uma inequação. Então não perca muito tempo, não. Basta que você ponha as coisas na posição certa. O caimento do gráfico, quem é a raiz, basta isso. Então não fica preocupado, não. No futuro você vai verificar que você não vai pôr nem o eixo y. Nem precisa do eixo y. Então vamos lá. Esse setor aqui, ó. Esse setor aqui. Setor vermelho. É o setor onde x é maior que menos 2. Concorda? Todo mundo aqui é maior que menos 2. E nesse setor, para eu achar o gráfico, eu tenho que descer, ó. E se eu desço, o y está para baixo. Então, nesse setor vermelho, o y é negativo. Ele está para baixo. Eu tenho que descer. Toda vez que eu desço, o y fica para baixo. Já nesse setor de cá, o setor verde, não adianta você descer que você não vai achar o gráfico. Para achar o gráfico, você tem que subir. E esse setor verde é o setor onde o x é menor que menos 2. Menor que menos 2. E eu subo para achar o gráfico. Sempre eu subo. Está sempre para cima. E se eu subo, é porque o y é positivo. Então aqui o y é maior que zero. Pronto, o estudo do sinal está pronto. Pronto, fácil. É olhando para esse estudo do sinal que você acabou de fazer, que lado que o y é negativo, que lado que o y é positivo. É olhando para cá que você vai dar a resposta para ele. E olha bem o que você quer. Lembra lá no início? Você queria que esse elemento matemático fosse maior que zero. Só que você chamou esse elemento matemático de y. Então o que você quer desse y aqui? Esse y. Você quer que esse y seja maior que zero. E para esse y ser maior que zero, o x tem que ser menor que menos 2. Está aqui, ó. Então, pronto. Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X é menor que menos 2. X menor que menos 2. Certo? Qualquer dos dois métodos que você escolher tem que dar o mesmo resultado. É a mesma inequação, tem que dar o mesmo resultado. Aí você vai olhar para a minha cara e vai falar, professor, de verdade, só louco para fazer isso, né? Ó, coisa fácil ali, pelo amor, eu concordo com você, só louco mesmo vai fazer isso aqui. Só que vai ter algumas situações no futuro, e é isso que eu estava pedindo para você prestar atenção, que você não vai ter escolha. Você vai ter que usar esse método. Você não tem escolha. Óbvio que se fosse resolver a equação do primeiro grau, eu faria aquele. Claro que eu faria. Mas vai ter situações, terão situações, que você vai precisar usar o método gráfico. Então você precisa entender como é que ele funciona. Tá bom? Vimos então a função de primeiro grau, a história lá de fazer por gráfico, né, a resolução gráfica, fazendo estudo do sinal da função. Disse para vocês que a função de primeiro grau tinha a opção, você podia fazer um método algébrico através de cálculo, podia fazer um método geométrico, estudo do sinal da função, sem nenhum problema. Vamos para a função de segundo grau. Inequação do segundo grau. Inequação de segundo grau você não tem opção. Inequação de segundo grau você tem que fazer o estudo do sinal. Nossa, professor, precisava escrever desse tamanho? Precisava. Nossa, estou cansado de ver aluno tentando resolver inequação de segundo grau algebricamente. E não tem jeito.
Não tem. Ah, mas e se? Não tem e se? Não tem. Por favor, para fazer inequação do segundo grau, qualquer inequação do segundo grau, qualquer uma, você tem que fazer o estudo do sinal. Tem. Faça o estudo do sinal para não perder uma questão besta como essa. Então faça. Por isso eu escrevi grande. Queria ter feito maior ainda. Tá? Infelizmente meu quadro é pequeno. Então vamos lá. Forma ax ao quadrado mais bx mais c. Aí um dos 4 sinais de inequação. Menor, menor ou igual, maior, maior ou igual a zero. Um deles é uma inequação. É um padrão, né? Tudo que é de segundo grau tem essa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Como reforço daquilo que está escrito lá. Não podemos aplicar o método algébrico. Não tentem. Estudo do sinal. De novo eu estou falando isso. De verdade. Não tentem. Se você vai fazer o estudo do sinal, a gente acabou de ver os passos que devem ser seguidos. Quais os passos que devem ser seguidos? Todos devem estar no primeiro membro. Primeiro membro por uma opção geral nossa. Todos no primeiro membro. Então, esse x vem para cá, esse 4 vem para cá, a minha expressão vai ficar x ao quadrado menos 2. Esse aqui vai chegar para cá negativo, então vai ficar menos 3x. O 4 que está aqui positivo vem para cá negativo, menos 4 maior que zero. Aí, essa é a nossa verdadeira inequação. Ou seja, eu preciso passar para resolver pelo método do gráfico, pelo estudo do sinal, a função tem que estar na forma geral dela, na forma mais genérica dela. Tá? Não pode estar uma parte no primeiro e uma parte no segundo. Foi assim na outra também que a gente fez de primeiro grau. O primeiro passo foi trazer todo mundo para o primeiro membro. Feito isso, o que nós tínhamos que fazer? Nós íamos chamar o primeiro membro de y e transformar a inequação numa função. Então, y é x ao quadrado menos 3x menos 4. E deixamos claro que não precisa desenhar um gráfico perfeito para fazer o estudo do sinal. Corte em x, corte em y, vértice da parábola. Não precisa ser uma coisa tão bem feita assim. Você precisa fazer o estudo do sinal da função. E para essa finalidade, fazer o estudo do sinal, você só precisa das raízes. Só das raízes, mais nada. Significa que você vai fazer o y ser zero. E é lógico, na hora de desenhar esse gráfico, como é uma função de segundo grau, vai ser uma parábola, desenhar da forma certa. Concavidade é para cima, concavidade é para baixo. Aí o desenho tem que ser de forma correta, mas não precisa ser um desenho perfeito, tá bom? Então, nós vamos fazer o y ser zero e nós vamos verificar que ao fazer essa parte do y ser zero, então vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Ó, fiz o y ser zero. Isso me leva ao quê? Ao Bhaskara, para achar as raízes. Tem que fazer Bhaskara. Então vamos lá. Discriminante. O discriminante é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. No nosso caso, o discriminante então vai ser 9 com 16, 25. Agora vamos para as raízes. X vai ser, vou me permitir fazer direto, tá ok? Menos b. 3, mais ou menos a raiz do discriminante, 5, dividido por 2 vezes a, 2. X', ou x1, primeira raiz, 3 menos 5 menos 2, dividido por 2, menos 1. Segunda raiz, x2', 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Com isso, para fins do estudo do sinal, veja bem o que eu estou falando. Para essa finalidade, só as raízes já me bastam. Então, vamos lá fazer o nosso esboço gráfico. O nosso gráfico vai ser
Uma raiz, menos 1. A outra raiz, 4. Como o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, vamos lá. Tá aí, esse é meu gráfico. Péssimo, concordo, mas é para fazer o estudo do sinal, então não preciso perder tempo. Aqui é a primeira raiz, aqui é a segunda raiz, que é o 4, e vamos ver os setores. Vamos analisar setor por setor. Setor vermelho aqui, ó, onde x é maior que 4. Para achar o gráfico eu tenho que subir. Toda vez que eu subo significa que o y está para cima. Então, y é positivo. Setor verde. Esse setor aqui, ó. Aqui nesse setor, o x é menor que menos 1. Menor que menos 1. Também devo subir. E se eu estou subindo para achar o gráfico, é sinal que o meu y é positivo. No setor do meio aqui, setor intermediário, ó, esse setor preto aqui, ó, é o setor onde o x vai de menos 1 até 4. Menos 1, menor que x, menor que 4. Nesse setor, para achar o gráfico, eu tenho que descer, ó, descer. Descendo eu acho o gráfico. E se eu estou descendo, significa que o y é negativo, menor que 0, porque ele está para baixo. Se ele está para baixo, ele é negativo. Então, esse é o estudo do sinal. É olhando para o estudo do sinal que eu vou resolver a minha inequação. Vamos ver o que ele pediu? Ele pediu para que a minha expressão, que eu chamei de y, seja maior que 0. Eu quero que o y seja maior que 0. Onde que o y é maior que 0? No setor verde. Y é maior que 0. E no setor vermelho, y é maior que 0. Então existem dois setores onde o y é maior que 0. Então os dois me servem, os dois me atendem. Então vamos fazer o conjunto de solução. X pertence aos reais. Lembre-se, eu estou sempre resolvendo no maior universo possível. Reais. X pertence aos reais. Está o quê? Primeiro setor, sempre da esquerda para a direita. Nós já comentamos isso lá em funções, quando nós falamos de estudo de gráfico. Sempre a leitura é da esquerda para a direita. Então, o primeiro setor é esse. X é menor que menos 1, ou, agora eu vou para o segundo setor, x é maior que 4. Esse é o conjunto de solução da nossa inequação. Então, inequação de primeiro grau, duas opções, método algébrico ou método gráfico, que é o estudo do sinal. Inequação de segundo grau, sem opção. Não tem a opção do método algébrico, então para de fazer inequação do segundo grau pelo método algébrico. Não é possível. Sempre você vai ter que fazer o estudo do sinal. Sempre. Tá ok? As duas são mais importantes, essas duas são as mais importantes, como eu disse, porque elas vão gerar todos os desdobramentos das que virão aí, nem que seja de forma indireta, mas elas vão ser importantes nesses desenvolvimentos futuros aí. Até o próximo encontro.